Queridos, nós vamos chamar agora o pastor Jova Lima, que ele vai continuar o seminário iniciado ontem à noite. Ele vai continuar o seminário sobre supervisão de células para líderes e supervisores. Os olhos do líder faz toda a diferença. Então, você que veio ontem, você já está com o seu material, o seu livro, suas anotações, é a continuação, na verdade. E quem, porventura, por alguma razão não pôde vir ontem, mas está vindo hoje, não é? Você também vai estar anotando, fazendo aí seus registros, e eu sei que vai ser uma bênção também na sua vida. Vamos receber o pastor com uma forte salva de palmas para Jesus? Glória a Deus! Graças a Deus, queridos. Amém. Irmãos, nós trouxemos o material. Tem alguém com a camiseta do discípulo aí? Apresentaram uma camiseta aqui. Ou então alguém trazer de lá a camiseta, no final eu mostro. Você pode adquirir também a camiseta do discípulo. Eu queria só dar um aviso para vocês. Eu tenho um livro, igual a esse aqui que você tem, que tem uma lapiseira dentro e tem algumas anotações, já todo rabiscado. É um livro de correção de minhas anotações. Se você encontrou em algum lugar, você pode entregar aqui para a pastora Angélica ou lá para a irmã Rita, tá? Eu estava usando ele ainda agora ali em cima e eu deixei em algum lugar. Se alguém encontrou, aleluia. Olhe para o seu irmão e diga assim: aperte o cinto. Vamos prosseguir. Página 105 do seu livro, por favor. Dedicando-se de coração. Dedicando-se de coração. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos do supervisor de célula. E eu sei que mandamentos são normas, princípios que precisam ser seguidos. Mas antes mesmo disso, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20. Versículo 28. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga discipulado. Então, vou aguardar você encontrar. Atos 20, 28. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. A palavra bispo quer dizer supervisor, aquele que faz um trabalho de supervisão, de orientação, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha aqui para mim. Todas as ovelhas que estão debaixo da sua cobertura, na célula, no discipulado, são pessoas que estão debaixo de sua autoridade, que elas foram compradas e redimidas pelo sangue de Jesus e colocadas debaixo de você através do Espírito Santo. Então, cada ovelha que Deus tem colocado debaixo de sua cobertura são pessoas extremamente importantes para Deus. Nós usamos um termo de pastor com P maiúsculo e pastor com P minúsculo. Quem é pastor com P maiúsculo? É um pastor ordenado, é um pastor que foi respaldado pela igreja e que vai usufruir desse título para fazer um trabalho que lhe é considerável. Pastor com P minúsculo é alguém que discipula alguém, um líder de célula. Nós consideramos essa pessoa um pastor. Mas eu quero dar uma orientação para você. Houve uma época em Fortaleza que nós tínhamos alguns líderes de célula e discipuladores que eram chamados de pastores pelas suas ovelhas da célula. E era muito bonito, ele faz esse trabalho de pastor, porém, o nome dado traz um peso, traz uma responsabilidade. E nós víamos alguém que estava com 1 ano de convertido, já discipulando alguém, sendo chamado pelo discípulo carinhosamente de pai espiritual ou de pastor.
esse é meu pastor, porque ele é um pastor com P minúsculo. E nós vimos algumas vezes essa pessoa não tão tratada, com áreas da sua vida ainda muito grosseiras, comportamentos errados ainda com a esposa, com o amigo, com o vizinho, e essa pessoa era chamada de pastor diante de alguém da padaria, um colega de trabalho, e começou a nos gerar um certo transtorno, porque uma pessoa sem qualificação em relação ao testemunho de vida, sendo chamado de pastor. Então nós estamos pastoreando essas pessoas e essas vidas. Então o ideal é que você chame essa pessoa, é minha liderada, é minha ovelha, é o meu filho espiritual, é alguém que caminha comigo, é meu discípulo, é meu discipulador, é meu líder na célula, está debaixo da cobertura do pastor divino e da pastora Angélica, mas trazer as nomenclaturas corretas para o lugar exato onde elas devem estar. Vocês estão me entendendo, amém? Porque senão você pode de repente estar constrangendo essa pessoa e desvalorizando essa palavra que é tão importante para nós, que é o pastoreio e o cuidado de ovelhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, como discipulador, pastor e supervisor, eu estou fazendo um papel que é a mim responsável de supervisionar as ovelhas. E aqui eu tenho como fazer uma supervisão de célula bem sucedida. Os 10 mandamentos do supervisor. Vamos lá. Primeiro mandamento: cubra diariamente em oração seus liderados, seus líderes e liderados. Quando eu me converti, o meu discipulador falou assim: olha, quando nós vamos fazer a nossa refeição, nós oramos. Nós oramos quando nós acordamos, nós oramos quando nós vamos fazer as nossas refeições e quando vamos dormir. Então, quando você for acordar de manhã, você ora pelo dia, abençoe a sua liderança, os seus liderados, a sua família. Quando você for tomar o café da manhã, agradeça pelo pão, pelo alimento, pela sua liderança, pelos seus liderados. Se você for comer alguma coisa 9 da manhã, você os apresenta de novo. Meio-dia, na hora do almoço: Pai, obrigado por esse alimento, pela minha liderança, pelos meus liderados. Se você for lanchar alguma coisa à tarde, faça isso também. Na janta, faça isso. E quando você for dormir, você faça isso. No mínimo 7 vezes por dia, eu apresento a minha liderança e os meus liderados diante de Deus. Por quê? Eu preciso cobrir diariamente a vida deles com oração. A palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O peso de uma oração é algo sobrenatural. Sobrenatural. Abra comigo, por favor, João, capítulo 17. Versículo 20. João 17, 20. Quem achou, diga amém. Essa foi a oração de Jesus por todos os crentes, inclusive eu e você. Olha Jesus orando: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus nessa oração estava orando pelos seus discípulos e falou assim: Pai, eu oro não apenas por esses discípulos, mas eu oro por aqueles que crerão neles. Jesus estava orando pela minha vida e pela sua vida. Você não é resultado de um método da sua igreja. Você não é resultado de um evangelismo da célula. Você não é resultado apenas de um modelo que a igreja tem aplicado. Você é resultado da oração de Jesus. Eu posso ouvir glória a Deus? Então eu tenho que entender que tudo que é gerado no natural, antes foi gerado no espiritual. Qual é a maior manifestação de amor que você mostra para Deus, que você realmente ama alguém que você discipula? Olha o seu irmão e diga assim: quando você ora pelas suas ovelhas. Imagina você que é um discipulador, que é um pastor, que é um pai, uma mãe, um filho, e você não apresenta os seus discípulos diante de Deus. Você não ora pelo seu pai, pela sua mãe todos os dias. Deus vai olhar do céu e vai dizer assim: meu filho, que raio de amor é esse? Você diz que ama tanto, mas não os apresenta diante de mim.
A maior manifestação de alguém é quando você ora por ela diante de Deus. Esse é o primeiro mandamento de um supervisor. Ele cobre as suas ovelhas com oração. Ele entende que a oração dele é eficaz para proteger, para livrar, para dar frutificação, para abençoar a vida daquela ovelha. Todos os dias quando eu me acordo, eu declaro: Pai, nessa manhã, eu como profeta, sacerdote sobre a minha casa, eu proíbo a ação do mal sobre a minha casa, a minha família, os meus bens, a minha esposa, a minha filha, e eu quero colocar agora os anjos à disposição dela para servirem todos os seus caminhos segundo a tua palavra. Sabe por quê? Eu tenho autoridade no reino do Espírito delegada por Jesus. Da mesma maneira que a Bíblia estabelece princípios, a Bíblia diz que se eu como marido feri a minha esposa, a magoei, como é que eu vou orar diante de Deus? A Bíblia diz que a minha oração não é ouvida, enquanto eu não me consertar com ela, enquanto eu não pedir perdão. Aí tem maridos que ficam naquele tempo de indiferença, né? Tem mulher que fica no tempo de indiferença. Aí ele vai querer orar, mas a sua oração não tem resultado. Sabe por quê? Você quebrou um princípio. Sabe o que eu aconselho para você? Corra o quanto antes para pedir perdão para Deus e pedir perdão para o seu cônjuge. Porque durante esse período de silêncio e de indiferença, a sua família pode estar sem cobertura e Satanás pode vir tocar seus filhos, sua casa, seus liderados, a sua família. Porque a sua oração não é ouvida. Esse é um princípio bíblico. Então eu preciso orar pelos meus discípulos todos os dias, os meus liderados. Segundo mandamento: discipule bem os líderes de células. Você, pastor e supervisor, o seu maior investimento não tem que ser naquela pessoa nova que chegou, tem que ser no líder de célula que você está cuidando, porque o cuidado com esse líder de célula vai garantir o cuidado com a célula dele. Se você tem um líder de célula bem cuidado, bem discipulado, bem protegido, ele vai reproduzir isso na vida de outra pessoa. O nosso maior nível de investimento tem que ser nos líderes da igreja. Falávamos ainda agora há pouco ali na reunião sobre um DVD que nós temos ali, que é Jesus, o maior exemplo de consolidação, pastoreamento e discipulado. Existem 3 tipos de pessoas hoje na igreja. O primeiro deles é aqueles que só querem ser pastoreados. O que eles querem? O aperto de mão do pastor, o abraço, sair com o pastor depois do domingo à noite para jantar em algum lugar. Quer que o pastor vá visitar a igreja dele, o imóvel dele. Ele não sai antes da bênção apostólica. A palavra principal e melhor palavra da igreja é a palavra do pastor. E o pastor principal tem que ser admirado, tem que ser honrado, tem que ser realmente respeitado. Porém, essa pessoa, ela só quer respeitar a figura do pastor. E os outros pastores que pregam? Estão aqui porque o pastor principal autorizou. Então, quando você rejeita a palavra desse co-pastor, desse auxiliar, você está rejeitando de alguma maneira o seu pastor principal. Então, eu preciso estar debaixo dessa cobertura também. Então, essa pessoa ela só quer ser pastoreada. Ela não quer nada mais além da figura do pastor. Esse é o primeiro nível. O segundo é aquela pessoa que só quer ser acompanhada esporadicamente. Ela só quer estar no nível da consolidação. Pastor, ela tem um discipulador, mas ela não se reporta para ele. Ela tem uma célula, mas ela não vai. Tem a comunhão do setor, mas ela não quer estar juntos. Mas quando ela tem um problema, ela corre e fala assim: pastor divino, por favor, me ouça. Você tem um tempo para mim? Pastor divino, nunca corra a falha de dizer que você tem 30 minutos. Senão uma guerra está estabelecida. Aí essa pessoa quer passar a tarde inteira com o pastor divino. Ela expõe todo o problema dela e ela vai embora. Ela não volta para dizer obrigado. Ela não volta para dizer que foi uma bênção. Ela não volta para dizer que aquela direção foi de Deus. Sabe quando ela volta? Quando ela tiver um outro problema. E a igreja, infelizmente, ela tem muitas pessoas que estão dentro desse perfil. O terceiro nível é o discípulo. Esse quer estar com o pastor, quer dar a vida, quer amar, ouve a direção, quer estar junto, quer aprender. Mas o que acontece? Nesse que é o discípulo, que nós temos que investir muito tempo. Mas o que nós temos feito? Temos investido 80%
em quem só quer ser pastoreado, em quem só quer ser acompanhado de acordo com aquilo que lhe é favorável, e apenas 20 no discípulo. Aí a gente comete algumas falhas mais ou menos assim. Eu vou dar o mesmo exemplo. Meu filho, você é meu discípulo, você permite eu não reunir hoje com você, porque você sabe aquele irmão que era da igreja, que nunca se firma, parece que dessa vez ele está chegando. Aí você sacrifica um discipulado, você sacrifica um tempo de qualidade com um discípulo, para acompanhar alguém que você nem sabe se vai ficar na igreja. E aí está talvez a nossa maior falha como líderes hoje. Então eu preciso discipular bem os líderes de célula. Olhe para o seu irmão e diga assim: cuide bem dos líderes que você está formando. E se você é discípulo dele, fale assim: cuida de mim. Terceiro mandamento: ministre uma boa palavra ou bom estudo aos seus líderes de célula. Queridos, isso é tão importante aos pastores aqui. Que tipo de palavra a minha igreja está recebendo? Que tipo de estudo bíblico está sendo feito para as células compartilharem? Irmão, quando você ouve alguns rádios e programas de TV, dá vergonha ouvir o nível de palavra. Outro dia um discípulo, não é da Igreja da Paz, mas está debaixo da nossa cobertura, me ligou e falou assim: pastor, esse mês eu vou pregar sobre família, e hoje eu vou pregar para os homens. Eu vou falar sobre o homem banana e suas características. Eu disse: olha filho, se eu fosse você, eu não faria isso. Quais são as características? Aí ele falou, né? Um monte de adjetivos negativos. Eu disse: querida, as pessoas da sua igreja conhecem os homens. A sua igreja conhece essa linguagem. Eles vão identificar em algum momento algum homem da igreja. Faça o seguinte: qual é o padrão do verdadeiro marido? E aplique os princípios. O bom marido, ele honra os seus filhos. Ele é a cabeça da sua casa. E sabe o que estava lá? O homem banana é mandado pela mulher. Tipo de coisa que vão constranger os nossos liderados. Nós temos que ter sabedoria quando ministrarmos isso. Porque se você ensina o princípio, todo mundo vai sair com o princípio. Já imaginou o que ia ter de casca nesse dia no culto? Porque todo mundo ia descascar todo mundo. Todo mundo ia olhar para falar: ih, fulano é assim, olha, aquele outro também é. Não, aquele outro também é. E eu preciso fazer o quê? Ministrar uma boa palavra. E eu sei que os irmãos aqui são bem alimentados, porque essa igreja vive o princípio bíblico da palavra de Deus, amém? Agora, reproduza na íntegra a palavra liberada pela sua liderança. A célula aqui tem uma folha, pastor? Tem. Mas você precisa dar autenticidade naquilo que o pastor e a pastora ministrou no domingo à noite. Não vá nem para um lado nem para o outro, ministra a mesma coisa. Nisso você vai estar dando uma palavra de qualidade. Tem muitos discípulos hoje que não estão edificados, porque tem discipulador que está indo para o discipulado sem a Bíblia, sem um estudo bíblico e sem vida de Deus. Como é que eu vou discipular alguém sem Bíblia? Se eu vou ensinar o quê? Um princípio bíblico. Olhe para o seu irmão e diga assim: não esqueça a sua Bíblia. Quarto mandamento: ministre a oração com imposição de mãos sobre os líderes de célula, para que a unção seja renovada sobre a vida deles. Irmãos, ore sobre os líderes de célula, supervisor, impõe as mãos sobre a vida deles, para que a unção seja renovada. A Bíblia diz: está alguém triste, vá orar com eles, põe a mão. Às vezes você só: não, eu vou orar pela sua vida, irmã, pode ir. Não, peraí, eu vou orar por você agora.
Outro dia um irmão falou assim: pastor Jovem, eu vou viajar numa missão. Enquanto eu estou viajando, eu quero que você ore por mim. Eu digo: não, irmão, eu vou orar por você agora. Pai, abençoa esse irmão, coloquei a mão na vida dele, abençoa todos os dias que ele vai estar lá, em nome de Jesus, amém. Aí a Nilda falou assim: irmão, por que você abençoou todos os dias? Ele disse: porque ele está aqui na minha frente. Ele não é da nossa igreja, é um missionário que está indo fazer missão aleatória. Eu posso não lembrar dele, mas eu já abençoei todos os dias que ele vai estar lá. Porque se você assumir que você vai orar todos os dias, mas é todos os dias. Então eu preciso fazer o quê? Ministrar uma oração com imposição de mãos. O toque faz toda a diferença. O derramado óleo faz toda a diferença. Para o quê? Uma unção renovada. Pela ausência de muitos líderes, discipuladores e pastores não orarem na cabeça de seus membros, eles recebem a oração de mão de qualquer pessoa. E nós somos muito cautelosos em relação a isso. Não trazemos qualquer pessoa no púlpito de nossa igreja. Sabe por quê? Quem nós trazemos nos representa. Então, orar com imposição de mãos. Quinto mandamento: verifique a autoestima dos líderes de célula. Olhe o seu irmão e diga assim: como é que você está? Como é que está a autoestima dele? Ele é aquela pessoa vencedora, para cima, empolgante, que gosta de crer, que está entusiasmado com a visão. Vai lá, irmão, começa a verificar. E aí, como é que você está em relação à célula? Ah, pastor, na semana só foi 3 pessoas. Como é que você está em relação à liderança? Ah, pastor, eu nem me acho um líder de muita qualidade. E comece a trabalhar com ele. Procurar saber como ele está. A Bíblia diz que todos os dias, no finalzinho da tarde, Deus vinha estar com Adão. E sabe o que ele dizia? Adão, como é que você está? Olhe para o seu irmão e diga assim: prestação de contas. Sexto mandamento: encorajem os líderes de célula e os estimule aonde? Na fé. Como é que está a sua fé? Como é que estão os seus valores? Encoraje. Não, nós vamos, olha, eu vou junto com você. Não, você é um homem de muita fé. Você lembra naquele dia quando você passou aquela fase, você orou e Deus gerou um milagre, você cresceu? Eu creio em você. Eu confio no seu potencial. Não, você é uma grande mulher de Deus. Não, você é um grande homem de Deus. Dê versículos bíblicos que vão empolgá-lo. Ah, pastor, mas eu quero ver as coisas acontecerem. Não, vamos lá para Hebreus 11, olha o que diz lá, os heróis da fé. Pela fé. E sabe, queridos, eu entendo que esse pela fé, o que é fé? Isso é fé. Eu gosto da definição que diz que convicção de fatos que não se veem. Outros dizem: o que é fé? É a esperança daquilo que eu quero alcançar um dia. Não, convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Isso é fé. Você não está vendo? Está sendo gerado. Você não está vendo? Mas está sendo gerado. Você não está vendo? Mas está sendo gerado. Estimulá-los. Começar a dar testemunhos de fé. Mostrar áreas que você já venceu. E tem muito líder hoje, tem muito supervisor que quer que o líder de célula vença, mas ele não estimula, ele não gasta tempo. Ele não investe tempo na vida dele. Sétimo mandamento: incentive os líderes de célula a ajudar os supervisores e a treinar todos os seus auxiliares. Incentive os líderes de células a ajudar os supervisores. Parece que há uma incoerência, nesse mandamento. Como é que eu vou incentivar os líderes de célula a ajudar os supervisores e a treinar todos os seus auxiliares? É isso aqui. Eu, como supervisor, vou incentivar os líderes de célula. Olha, traga, por favor, os seus liderados para a célula. Traga os seus liderados para o curso de supervisão de célula. Traga os irmãos da sua célula para esse curso, porque nós vamos ter lá um supervisor, um líder que vai treinar ele. Porque à medida que você estimula o seu líder de célula, você está trabalhando com ele para que ele ajude o supervisor a crescer também.
E sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Você sabe qual é hoje eu faço parte da equipe do pastor Elvis ali em Sorocaba. Somos eu e mais 2 pastores, ordenados e financiados pela igreja. Sabe qual é o meu papel? Não é crescer a minha rede. O meu papel não é multiplicar as minhas células. Sabe o que é o meu principal papel? Garantir que o trabalho do pastor Elvis seja um sucesso. Porque eu sei que se o trabalho do meu pastor for um sucesso, eu vou crescer junto com ele. Tem gente que só está querendo crescer por causa do seu setor, da sua área. E às vezes Deus até faz o que ele fez com Ana. A Bíblia diz que não foi o diabo que cerrou a madre de Ana, foi Deus. Foi Deus. Eu estou fazendo tudo. Eu estou seguindo toda a direção, mas a motivação do coração é errada. Temos que nutrir uma motivação do coração que nos seja correta. Então eu tenho que ajudar os líderes de célula, ajudar o supervisor a treinar todos os seus auxiliares. Por quê? Porque se você, líder de célula, traz os seus auxiliares para esse treinamento, você vai estar ajudando com que eu treine os seus auxiliares. É capacitação. 8º mandamento: ajude os líderes de célula a levantarem todos os membros das células, a levarem todos os membros da célula ao culto de celebração e ao Tadel. Treinamento avançado de líderes. Tem pessoas que só estão indo na célula, é uma grande falha. Por quê? Todo ser humano precisa fazer parte de um grupo pequeno e de um grupo maior. No grupo pequeno, ele é útil, ele desenvolve seu talento, ele conhece o nome de todo mundo, ele vai poder ajudar e ser ajudado. Mas se ele só for para aquele grupo pequeno, ele vai dizer assim: poxa vida, nós só somos isso. Toda semana é só esse grupinho pequeno, só essa reunião, sem uma grande expressão. Ou se a pessoa só vai para o culto de celebração, ela chega lá, senta, assiste a palavra e vai embora. Ela diz: ah não, é muita gente, eu não tenho relacionamento, é quente, o louvor começa, eu nem entendo o que aquele ministro canta. Teu reino é sempre eterno. Que eterno é esse? Eu vou morrer um dia. E ele se sente perdido diante da igreja aqui no domingo à noite. Mas se você leva essa pessoa para a célula, onde ela é útil, onde ela vai desenvolver o seu talento, ela vai dizer: poxa, eu sou tão útil aqui na célula, mas nós não somos só isso. Porque quando ela vai para o culto de celebração, ela fala assim: nossa gente, quer dizer que a nossa célula reúne durante a semana, mas todos esses aqui também estão em célula, nós somos muito grandes, nós vamos realizar muito, nós vamos crescer muito. Amém? E você começa a empolgar essa pessoa. E você leva ela ao local de treinamento, que é o Tadel. É extremamente importante. Tem um irmão em Fortaleza, que ele tem uma empresa aduaneira, é uma empresa que faz transporte de container para outros países. A empresa dele ficava a 3 quarteirões da igreja quando funcionava na Washington Soares. Ele entendia tanto que o Tadel era um centro de treinamento, que na terça-feira os funcionários dele entravam às 7 da manhã, saía 2 da tarde. Porque fazia parte do quadro de funcionários dele, que eles saíam 2 da tarde na terça-feira, mas eles tinham que estar às 7 da noite no Tadel, para participar do Tadel. Os crentes e os não crentes. Quando a pessoa fazia a admissão, ela já sabia que a carga horária de terça-feira dela era de 8 da manhã até as 2 da tarde, e de 7 da noite até as 9:30 da noite. Ele entendia tanto que o Tadel era um local de formação, tanto no contexto espiritual, quanto no contexto natural, porque aqui você ouve sobre caráter, você ouve sobre fidelidade, você ouve sobre companheirismo, estratégia de crescimento, como viver em comunidade, como se relacionar, e os funcionários dele eram tops, irmãos, tops, além de ganhar eles para Jesus. Que importância nós temos dado ao Tadel? Que importância nós temos dado a esse lugar onde a minha família está sendo treinada, onde eu posso crescer em Deus? Olha para o seu irmão e diga assim: a partir de hoje, tenha uma visão diferente do Tadel.
E nós vamos falar um pouquinho sobre o formato do Tadel daqui a um pouco. Nono mandamento: ajude os líderes de célula a garantir que todos os membros estão sendo discipulados. Agora vamos lá. Alguns livros mais antigos, você ouve o seguinte. Ontem nós falamos isso, repita comigo. A principal função do líder de célula é garantir que todos sejam discipulados. Em algumas edições e literaturas mais antigas do nosso material, você ouve lá que é garantir que todo mundo seja bem discipulado. O bem discipulado depende do discípulo, do coração que ele tem, dele inclinar o coração e crescer em Deus. Mas a função do líder de célula é garantir este cuidado. É garantir este cuidado. E eu confesso para os irmãos que talvez essa seja uma responsabilidade maior realmente do líder de célula. É colocar a pessoa que está chegando debaixo da cobertura de alguém. Por que é tão difícil fazermos isso na maioria das vezes? O Ítalo está aqui do meu lado, eu vou usá-lo como exemplo. Eu começo a discipular o Ítalo, eu reúno com ele, mas no decorrer da caminhada, ele tem tanto assunto, tem tanta coisa para falar sobre ele, que eu me permito, de maneira errada, não trabalhar o material do discipulado, o acompanhamento inicial. E se ele não passou pelo material do acompanhamento inicial, ele não pode discipular alguém. Porque ali ele tem certeza da sua salvação, o Espírito Santo transforma a sua vida, ele vai entender o que é ele como cristão, receber o Espírito Santo, batismo. Na quinta lição tem entrevista pré-batismo, onde ele vai poder se batizar. Sexta lição, tornando-se um discipulador. Ele precisa ter passado por esse material para poder ensinar alguém. E eu, como supervisor e líder de célula, eu tenho que garantir que a pessoa que vai discipular alguém da célula já passou por esse processo. Porque se você permite que a pessoa comece a discipular sem passar por esse processo, você está abortando todo o investimento, cuidado, direção e estratégia que a sua liderança fez durante anos. Aí você vai ter um monte de pessoas na célula com discipulados incompletos, porque não chegou a terminar nem o nível 1 do discipulado. A pessoa está 1 ano na igreja, não concluiu ainda o manual, o nível 1 do discipulado. Aí ela automaticamente não vai aprender sobre TSD, restituição, ser um dizimista fiel. Ela não vai valorizar o curso de membresia, o batismo. Por quê? Você precisa passar o princípio. Então eu preciso ajudar o líder de célula a garantir que todos os membros das células estão sendo discipulados. Supervisor, essa é a sua responsabilidade. Querido, como é que estão as pessoas da sua célula? Todos estão sendo discipulados? Não, pastor, por que não? Ah, pastor, não sei se todo mundo já passou o livro. Então faz um checklist. Chega com cada um. Querido, você já terminou a lição? Já terminei. Poxa, que bênção. Garantir. Olha para você, irmão, garanta. Essa palavra tem que fazer parte da sua vida. Quando o pastor Elvis liga para mim e diz assim: pastor Jova, garanta que tudo vai estar bem no culto hoje. Eu já sei o que ele quer. Se algo não foi feito, eu tenho que fazer. Se algo não está 100%, eu tenho que dar um jeito de organizar aquilo. Nós temos que garantir. E essa responsabilidade quem tem que ter é o líder da célula, ajudado por você, supervisor. Por você, querido supervisor. 10º mandamento: estimule os líderes de células a pensarem na multiplicação das células. Você já sentou no seu setor e começou a sonhar como é que vai ser a multiplicação da célula? O que você vai fazer na multiplicação? Não, na multiplicação eu já pensei que eu vou colocar um cartão e tal na cadeira de cada pessoa,
Eu já pensei que na multiplicação, a gente tem lá na nossa igreja a PDF, que é uma caixinha de oração. A PDF é algo para Deus fazer. Tudo isso. Aí o que a gente fala? A célula mãe, ela vai fazer uma célula, aliás, uma PDF para dar para a célula que vai estar indo. Ela vai fazer uma caixinha também para a oferta da célula e semeia. Porque não é uma emancipação, irmãos. É uma multiplicação. Eu estou multiplicando o projeto, então eu vou preparar isso. Vocês vão usar camiseta no dia? Que tipo de coisa? Não, a gente está pegando a vizinhança e tal, trazendo para poder receber. Não, a gente vai ungir os líderes de célula no dia da multiplicação e tal. Eu já vi multiplicação de célula que aconteceu sem que o supervisor estivesse lá. Você, supervisor, precisa se responsabilizar por isso, irmãos. Você precisa garantir que você vai estar nessa multiplicação. Porque essa célula está debaixo da sua cobertura. Você vai orar por esse membro, respaldar a liderança dele. E vale ressaltar que antes você já checou o local, onde vai ser a nova célula, se a família concorda 100%. Se é um jovem que vai liderar essa célula, se os pais dele concordam, se ele tem um bom testemunho em casa. Outra coisa, o nosso manual de discipulado, nas últimas páginas, ele tem lá como discipular mães solteiras, jovens, adolescentes, casais, homens. Você tem que passar todo esse material para que a pessoa entenda para que é isso. Áreas que você pode entrar na vida dela. Não é que você vai pegar aquela lista e entrar num só dia, não. Querido, como é que está essa questão no colégio? E o que eu oriento? Por exemplo, teve uma situação lá em Fortaleza que a gente tinha, das 119 células, nós tínhamos 80 células de jovens e adolescentes. Era apaixonante para mim brincar com aquela galera, porque eu ia com eles para a praia, né? Tinha retiro, eu ia no ônibus com eles, eu dormia no chão, a gente fazia acampamento na garagem de um, de outro, eu curtia, era mó barato. Mas tinha os seus problemas também. Uma vez um rapaz chegou e disse: pastor, fulano de tal converteu. Esse garoto tinha 14 anos, e um garoto lá da favela, do bairro Popular, converteu, tinha 10 anos de idade, mas era daqueles que pai e mãe já não colocavam mais a rédea nele. Aí falou: olha, é muito difícil, pastor, porque ele não se submete, ele não respeita o pai e a mãe, ele sai da igreja, ele sempre saía de casa, nunca direcionava. E o que foi que eu fiz? Eu disse: olha, filho, você vai ter que ensiná-lo o princípio da palavra de Deus. Você vai dizer para ele que sem Jesus, pergunta para ele se ele, quando vem para a igreja, ele está pedindo permissão ao pai dele e para a mãe dele. Ele falou que não, que ele nunca pediu, para que ele ia pedir agora? Aí ele vinha para a igreja, da igreja ele saía com os jovens para o shopping, ele ia para outro lugar, para a praça. E a gente tem que tomar muitos cuidados. E eu disse: olha, querido, então você vai dizer o seguinte para ele, oriente ele, quando ele for para a igreja, vai dizer: olha, você foi um filho rebelde, você foi um filho que não dava satisfação, hoje você tem Jesus, você vai ter que mudar. Antes de sair da igreja, para a igreja, bença pai, bença mãe, estou indo para a igreja. Se acabou o culto, você vai para outro lugar, dê uma ligada dizendo: mãe, olha, eu estou indo ali na praça com os meninos da igreja, daqui a pouco eu chego em casa. E esse adolescente começou a fazer isso, irmãos. Os pais vieram na igreja para saber o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque nós temos que fazer o papel de discipuladores. Ah, você está com o pessoal da igreja. Você que é jovem adolescente que está aqui, se você saiu de casa dizendo que vem para a igreja, e depois do ensaio, vai uma galera para o shopping, sabe o que você tem que fazer? Mãe, o pessoal daqui do ensaio vai para o shopping agora. Você me dá permissão para ir? Porque você saiu de casa para vir para a igreja. Às vezes algumas coisas não parecem ser muito duro, mas são legalidades que você abre no reino do Espírito, que isso pode tomar uma proporção, que você pode perder as rédeas de um tempo para o outro. E às vezes o próprio discipulador está junto. Não, depois eu falo para a tua mãe que você fosse comigo. Não, tem que dizer antes. Vai alguém dormir na sua casa? Irmão, olha, vem fulano, fulano, fulano.
Você concorda que o seu filho venha dormir aqui em casa? Não, tudo bem. Porque você tem que realmente garantir isso. Então eu preciso ajudar isso, estimulando. E essa multiplicação, irmão, não acontece de qualquer maneira. Eu preciso fazer o quê? Garantir que todos sejam bem cuidados. Perdão, já fui para a multiplicação. E esse cuidado vem de nós, da direção, como direcionar, como fazer. Estimule os líderes de célula a pensarem na multiplicação das células. Como é que eles estão fazendo? O que eles estão pensando? A célula tem dia. Faz um cartaz lá, faltam 29 dias. Tchá! Próxima célula, faltam tantos dias. Aí você vai virando aquele cartaz, vai empolgando o povo. Quem vai trazer o que no dia? Na nossa célula lá em casa, semana passada, era Páscoa, né? Nós fizemos Santa Ceia e uma peça. Com 3, 4 pessoas. Tem Natal, a gente faz uma célula evangelística. A gente faz uma peça de Natal com os irmãos da célula. Chamar a família, os amigos. Por quê? Eu estou motivando. Marivaldo outro dia disse: rapaz, o teu setor está virando uma igreja. Porque outro dia, todas as tuas células fizeram uma cantata de Páscoa. Eu digo que vai ter de Natal também. Motivar. Incentivar. Como é que? Não, vamos lá. Não, pastor, eu queria fazer e tal. Não, vamos lá, pega. Nós temos até umas ovelhinhas, né? De lã que a gente fez. Na festa de células que nós temos lá, a gente prega as ovelhinhas aqui, né? A gente tem uma desse tamanho assim que ele põe na costa do pastor Elvis. Se você olhar no site lá, tem a foto dele com a ovelhinha grudada nele. Ovelha com cheiro de pastor. Dê uma lembrança para cada um. Então, estimule os líderes de célula a pensarem nesta multiplicação. Esses são mandamentos que você precisa ter para poder coordenar aquilo que você realmente precisa. Amém? Fique em pé rapidinho. Tome um fôlego. Aleluia. Eu quero a ajuda dos irmãos agora. Põe as suas coisas na cadeira. Eu gostaria que você fizesse pequenos grupos de 10, 12, 14 pessoas, como se fosse a reunião do setor. Vamos lá, rapidinho. A cada 2 fileiras faz um grupo, vamos lá. Põe a cadeira em roda, põe a cadeira em círculo. Pode colocar a cadeira em círculo. A gente vai tornar isso aqui o encerramento do Tadel. Isso. Pega as cadeiras, põe aqui, ó. Junto aqui. Irmão, pega uma foto bonita minha assim. Vai lá. Amém. Agora olha só. Se eu pedir para editar, você vai querer o. Obrigado. Pequenininho. Ok? Vamos lá. Qual é. Pastor Divino, por favor, vem aqui comigo. Como está sendo feito o Tadel aqui na igreja? Qual é a estrutura do Tadel? Como é que começa? O que faz? O pastor Divino vai explicar como é que acontece aqui. Queridos, nosso Tadel é toda terça-feira. Nós temos marcado a partir das 19 horas. Nós temos uma reunião com os líderes de área, supervisores, líderes de área, setores e os demais líderes. Então, a gente se reúne no prédio em Caetezum, como é um prédio bem menor que esse daqui, e o nosso Tadel tem muita gente na terça, então a gente multiplicou o Tadel. Aí a gente tem um Tadel embaixo e temos um Tadel hoje no 2º andar. E aí no 2º andar eu me reúno com toda a liderança.
E embaixo fica todos os demais irmãos, mas o que nós ministramos no segundo andar, a gente ministra também na nave embaixo para toda a igreja. Então, aí, no segundo andar, a gente trata algumas coisas mais particulares para a liderança, né? A gente fala sobre a agenda da igreja, a gente fala sobre quais são, por exemplo, as nossas prioridades. No final do ano passado, eu proibi os irmãos de fazer eventos pontes, eventos evangelísticos, porque o ano passado nós ganhamos, de 1º de janeiro do ano passado, 2015, a 31 de dezembro de 2015, nós ganhamos 843 pessoas ao longo do ano de 2015. 700 e poucas pessoas foram decisões aqui, e 67, se não me falha a memória, foram reconciliações. E a gente percebendo que a gente não estava consolidando bem. Então, a nossa foi, ao invés da gente estar fazendo evento para ganhar, agora vamos ver onde é que estão os irmãos que nós já ganhamos. Aí, isso é uma preocupação mais que a gente trabalha com a liderança. Mas, em geral, todos os assuntos no Tadel é para fortalecer a liderança, é para desafiar a igreja, é para declarar que cada pessoa que está ali, ainda que não seja líder, mas se está é porque tem interesse e vai ser um grande líder. Então, esses são os assuntos no Tadel. Aí, geralmente, no final, a gente libera os líderes setores para poder ter a reunião com os seus líderes de célula, onde eles vão, enfatizar algumas questões que estão sendo trabalhadas naquele período, tal, receber os relatórios da semana passada, etc, etc. Vamos lá. As 4 reuniões mais importantes da igreja, diga assim comigo: discipulado, célula, Tadel, culto de celebração. Diga: discipulado, célula, Tadel e culto de celebração. Queridos, essas são as reuniões mais importantes da igreja. Agora, o pastor Divino falou a estrutura dele do Tadel, que em cima ele reúne com a liderança, supervisores, distrito e líderes de célula, e abaixo os demais irmãos que são os auxiliares, os líderes em treinamentos. E eu acredito que a reunião mais abençoada, sabe qual é? É a de baixo. Porque a liderança está em cima, intercedendo pelo povo. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Aleluia. Na terça-feira, os pastores que estão nos visitando de outras denominações, preste bem atenção disso. Em uma única terça-feira, o pastor Divino reúne com os líderes de distrito, os supervisores de setor e os líderes de célula. 3 tipos de pessoas, 3 funções diferentes, reunidos em um dia apenas. A reunião de terça-feira, ela é estratégica. O Tadel, ele é importante porque em um dia só, você reúne pastor titular com os supervisores de distritos, com os supervisores de setor e com os líderes de célula. Esse contato tem que ser com o pastor principal, e na terça-feira você já tem isso. Na mesma terça-feira existe o Tadel com todos os auxiliares que estão em treinamento, recebendo a mesma palavra. Não precisaria mais um dia na semana, tudo no mesmo dia e no mesmo horário. Aí você já elimina o quê? 4 reuniões que você teria durante... Não, hoje eu vou reunir com os líderes de célula. Não, amanhã eu vou reunir com os supervisores. Não, amanhã eu quero só o distrito. Em um dia só. Em uma noite só. Não há assuntos acumulativos, porque toda terça-feira estão juntos. Toda terça-feira estão checando e treinando. No final do Tadel acontece a reunião de setor. Diga comigo, como fazer uma reunião de setor bem sucedida. E esse é o nosso tema. O que é a reunião do setor? É onde o líder de distrito se reúne num pequeno círculo como esse que estão aqui. É assim que acontece na terça-feira? Do jeito que vocês estão aí.
Alguns pastores perguntam assim para a gente: pastor, para que serve essa reunião? E agora nós vamos trabalhar algumas coisas bem pesadas e intensas. Por isso que eu pedi para que você fique no grupo. Não se importe se você não olhar para mim, mas de vez em quando dê uma olhada no telão. Cuidado para não ficar com torcicolo, tá bom? Eu sei que é irresistível olhar para mim porque eu sou um rapaz bonito. Mas vamos lá. Essa reunião, irmãos, ela é de suma importância. É onde você, supervisor, é onde você, distrito e área, está junto com os líderes de célula e seus auxiliares. Nessa hora, os membros de sua célula, que estão sendo treinados, ficam nessa reunião de setor, para que você fortaleça a sua reunião de setor. Não é só para o supervisor ou para o líder de célula. Talvez por uma questão de espaço, você tenha se limitado só aos líderes de célula e supervisor. Mas envolva, mergulhe seus liderados em todos os níveis, amém? Olha para o seu irmão e diga assim: mergulhe seus liderados. Agora, a gente é frequentemente interpelado por alguns, fazendo a seguinte pergunta: o que ministra nessa reunião? Para que é esse grupinho pequeno, essa panelinha no final de todo o Tadel? Irmãos, e tem muita gente fazendo coisa que não é para ser feita nessa reunião de setor. Vamos lá, se você for para o livro, não precisa se deter muito, mas é a página 106, mas está tudo aqui no telão. Olha aqui, além da reunião de discipulado, a reunião de setor é uma das principais que o supervisor de células tem semanalmente com seus líderes de célula. Essa reunião de setor, ela é importante, ela tem que ser uma prioridade na sua vida. O Tadel termina quando a reunião de setor termina. Eu me converti com o pastor Melvin dizendo o seguinte: o culto termina depois que a bênção apostólica é liberada. Você pode sair quando a pregação termina e morrer lá fora atropelado sem a bênção apostólica. É bom morrer com a bênção apostólica ou sem a bênção apostólica? O pai do pastor Eibe dizia: e eu hoje não arredo o pé enquanto não recebo a bênção apostólica. Tem gente que mal termina o culto e ele já vai embora. Olha para o seu irmão e diga assim: pegue a bênção apostólica. E olha para o seu irmão e diga assim: o Tadel termina depois dessa reunião do nosso setor. Não termina antes. Então você, líder de célula, não tem por que sair. E irmão, e deixa eu falar algo para vocês. A minha mãe mora em Santarém. Nós fomos pastores em Fortaleza durante muito tempo. A minha mãe veio algumas vezes de Santarém para Fortaleza. E sabe o que foi que eu fiz? Eu disse: mãe, a senhora vai vir de táxi para casa. Por quê? Não, porque hoje é terça-feira. A senhora poderia ter comprado a sua passagem no outro dia, mas terça-feira era o dia mais barato que tinha para comprar. Geralmente terça-feira em Santarém é um dia bom. E ela disse: mas meu filho, você não vai me buscar? Eu disse: eu vou lhe buscar, só se a senhora esperar lá. Porque 8 horas da noite eu estou no Tadel, eu não vou faltar ao meu compromisso semanal para buscar a senhora. Pastor, mas é sua mãe. Se a sua família realmente reconhece que você tem um compromisso na igreja, eles nunca vão marcar uma reunião de família que comprometa a sua vida espiritual. Se seus parentes realmente entendem que você é um crente de verdade, eles nunca vão chegar às 6 horas da tarde para lhe fazer uma visita. E quando você fica com eles em casa: ah, meu parente chegou quase na hora do culto, eu não fui. Você está dizendo para eles que eles são mais importantes do que Jesus na sua vida. Eu estou falando isso porque eu estou falando com líderes. Com líderes. E eu amo a minha mãe. E a minha mãe entendia isso perfeitamente. Ela vinha de táxi, às vezes me esperava. Por quê? Eu tenho que entender o que é prioridade para mim. E essa reunião de setor precisa ser uma prioridade para você. Sabe por quê? É o reino de Deus, são almas, são vidas que são envolvidas nisso. Agora, a pergunta é a seguinte:
algumas orientações a respeito do que fazer na reunião do setor. O que fazer nessa reunião aqui? Tem gente fazendo muita coisa, menos se reunindo. Vamos lá. Não se deve ministrar mais uma palavra, pois no Tadel já é compartilhada uma palavra de conteúdo essencial a todos, além de reforçar o que já foi ministrado no Tadel. Você não precisa ministrar. Qual o seu papel? Diga assim: reforçar o que foi ministrado no Tadel. Irmãos, não olhe para ninguém, mas o que tem de líder chegando na reunião de setor com um esboçozinho, compartilhando uma palavra, roubando assim a palavra poderosa do Tadel. Dentro dessa questão aqui, não se deve ministrar mais uma palavra, porque a palavra principal do Tadel é a palavra do pastor que está ministrando aqui. Porque toda a igreja recebe da visão da igreja através do seu pastor titular. E às vezes, quando você inocentemente compartilha mais uma palavra no setor, você está roubando a palavra do Tadel. É impressionante como isso acontece. Aí tem gente: eu nem lembrei o que o pastor ministrou no Tadel. Aí eu gostaria que o Ítalo colocasse o último slide, que faz parte desse primeiro aqui, que no livro está como uma observação, mas eu quero colocar isso. Querido pastor, não abafe as instruções do Espírito Santo, mas não permita que algum líder de célula, motivado pela, diga comigo, síndrome do ser necessário, tome a direção da reunião. Esta síndrome se caracteriza pelo compartilhamento sutil ou indireto de alguma palavra que lhe seja de acordo com as suas conveniências ou interesses próprios, além de fazer que haja um desperdício de um tempo precioso. Isso também torna a reunião de setor ineficaz. Mas eu achei necessário compartilhar uma palavra no setor. Essa é uma doença, a síndrome do ser necessário. Às vezes e isso é feito de maneira inconsciente. Eu não estou dizendo que o supervisor tem a mania de querer roubar a palavra do seu pastor. Às vezes a gente nem se percebe, mas já foi. Agora o que eu faço? Pode voltar lá. Eu tenho que reforçar a palavra que foi ministrada no Tadel. Irmãos, o que você pensou dessa palavra do Tadel? Não, olha, essa palavra do Tadel foi tremenda. Eu acho que a gente tem que melhorar nisso daqui. Olha, pastor, esse ponto aqui que a pastora Angélica falou do Tadel, nós precisamos disso muito mais. Diga comigo: reforçar a palavra do Tadel. Outra orientação do que fazer: compartilhe estratégias, pois no compartilhar é que surgem muitos detalhes importantes que tornam o segredo das células multiplicadoras. Sabe o que você ia fazer nesse grupo aí? Chega aqui e fala assim: Anderson, o que você tem feito na sua célula que tem dado certo? Aí o Anderson fala: olha, semana passada na minha célula, eu pedi para que cada pessoa levasse um visitante e um presente. Na hora da célula, nós falamos para aquela pessoa que nós já estávamos orando por ela fazia 30 dias e nós demos a ela aquele presente. Aí todo mundo que está ouvindo, ouviu o quê? Essa estratégia. E ele compartilhou, então todo mundo vai aprender com ele uma estratégia. Ele vai compartilhar no setor aquilo que tem dado certo na célula dele. É o momento de compartilhar a experiência, de compartilhar também dificuldades, de compartilhar crises. Nós vamos entrar nas crises ainda. Então, compartilhar a estratégia, pois no compartilhar é que surgem muitos detalhes importantes, são as pérolas. São as pérolas que vão brotando. Mais adiante, essa reunião é para o supervisor, para que ele esclareça todas as dúvidas aos líderes de célula. Que dúvidas são essas? Qualquer dúvida. Por exemplo: pastor, eu tenho alguém na minha célula que vai se batizar, mas só ela é convertida, o marido não.
ela não é casada no civil, mas ela já vive há 10 anos com ele. Ela não é casada porque o marido não quer casar, ele não é crente. Ela pode se batizar nas águas? O que o supervisor vai fazer? Querido, olha, essa é uma pergunta bem específica, eu vou precisar levar ao pastor da igreja e da próxima semana eu respondo. Não invente, eu acho que pode. Não, não pode, porque se o marido dela não é crente, ela não pode. Então ela não pode ir para o céu, porque o marido dela não é crente, a salvação não é individual. Olha para o seu irmão e diga assim: cada caso é um caso. Quando você compartilhar isso, não compartilhe o nome de pessoas. Diga: eu estou vivenciando uma situação no meu setor, na minha célula. Não expõe o nome de ninguém. Não constranja. Faça perguntas específicas aos líderes de células, referentes a todas as áreas do ministério. Você, supervisor, vai chegar nessa reunião e fazer perguntas. E tem uma sequência no livro muito grande, aqui eu não coloquei todas, mas tem perguntas que o supervisor pode fazer ao líder de célula durante essa reunião. Vai lá. Por exemplo, que hora começou a célula? É importante isso? É importante, porque o supervisor vai trabalhar o que, queridos? Que hora é a sua célula? Às 19 horas. Que hora começou? 19h30. Então você precisa começar a célula pontualmente no horário. Quem foi o último a sair após o término da célula? Eu coloquei a resposta ali. Vale ressaltar que o líder tem que ser o último a sair da célula. Irmão, olha aqui para mim. A última pessoa a se ausentar da célula não é o anfitrião. Olha para o seu irmão e diga assim: o anfitrião mora lá. O último a se ausentar da célula é o líder da célula, irmão. Como é que você direciona aquela reunião? Acaba e você diz: não, eu tenho um compromisso agora, eu vou ter que sair. Você é responsável por se despedir de todos os irmãos, por programar a próxima célula, por ajudar o dono da casa a devolver para o lugar o sofá, por tirar os copos que ficou no caminho. É inadmissível, irmãos, que o líder da célula se ausente antes de todos os membros. E sabe o que o líder da célula faz? Quando ele ouve assim: ei, eu já vou embora. Não, tudo bem, vamos, eu vou te deixar no carro. Eu faço isso, eu tenho uma célula toda quinta-feira na minha casa. Não, eu vou lá no carro contigo. A gente fica lá no portão de casa batendo papo. Aí anda mais uns 2 passos, o irmão entra no carro e eu debruço aqui. Pois é, e tal, e como é que está aquela área? Não, olha, vamos ser uma bênção, semana que vem a gente está junto, domingo a gente se vê no culto e tal. Aí a mulher: amor, vamos embora. Mas eu estou ali, grudado. Olha para o seu irmão e diga assim: purê de batata. Enquanto isso, o anfitrião está lá dando atenção para uma outra pessoa, está fazendo o papel dele ali. E tem muitas perguntas aí, a gente não vai entrar em todas elas, porque talvez não tenha tempo mesmo. Mas essas são específicas que eu coloquei. Aí tem perguntas sobre quantos louvores foram tocados, houve testemunho na célula. Irmãos, pense o seguinte: vai ter batismo nas águas. Na semana antes do batismo, você, supervisor, tem que começar a motivar os seus líderes de célula. Querido, vai ter batismo daqui a 2 semanas. Nós já sabemos quem são as pessoas que vão dar batismo já. Então, olha, faça entrevista pré-batismo com eles e façam com que eles testemunhem na célula dessa semana como foi a vida deles, como foi que eles se converteram. Você tem que, chegar antes. Você tem que chegar antes. Vamos lá adiante. Haja com sabedoria com seus líderes de célula. Eles devem ser elogiados, mas se você só os elogia, então eles relaxarão. Eles devem ser corrigidos, mas se você só corrigi-los, então eles desanimarão. Portanto, tenha um bom equilíbrio entre o elogio e o corrigir. Não é só elogio. E hoje conversávamos com o pastor Divino sobre isso. Eu aprendi a seguinte frase: elogia-se em público, corrige em particular. E isso é uma verdade, eu não posso expor ninguém. Eu tenho que corrigir a pessoa de maneira sábia, coerente, dentro de um lugar, reservadamente.
Mas, ouça isso, tem um segredo. Eu também preciso elogiá-lo em particular. Digamos que eu chego com o Ítalo e falo assim: Ítalo, olha, você é uma benção e tal, eu quero elogiar você por isso, por isso, por isso, olha, foi tão precioso, essa área que você tem crescido muito, tal, tal, em particular. Diga assim comigo: elogios, em particular, precisam ficar no particular. Sabe por quê? O Ítalo pode chegar com os amigos dele, com os discípulos, com o pessoal da célula: rapaz, hoje foi tremendo o meu discipulado. Olha, o meu discipulador me elogiou nessa área, falou que eu estou crescendo, que eu estou muito bom nisso. O que eu percebo? Que ele está se exaltando, que ele não guardou o elogio para si próprio, que ele tem a tendência de querer ser reconhecido, ser visto. E às vezes é bom que nós elogiemos em particular, para ver como é que a pessoa vai lidar com isso. Isso é liderança, irmãos. Isso é treinamento. Outra dica: cobre dos líderes de célula que tenham um caderno para anotar todas as informações da célula e os estudos do Tadel. E também uma agenda do líder de célula para anotar todos os nomes dos novos convertidos e acompanhá-los através do trilho de liderança. Os líderes devem prestar conta da vida dos novos convertidos. Você que está aqui hoje, eu não vou pedir a você levantar. Você trouxe um caderno de anotações, um lápis, uma caneta? Você tem o nome das pessoas novatas que estão chegando à sua célula? Isso é liderança, irmãos. E você, supervisor querido, você tem que anotar a palavra do domingo. Como é que você vai compartilhar a palavra na célula se você não tem a palavra do domingo anotada? Anotando tudo ali. E é o líder de célula que começa a ver. Além de... eu entendo que hoje muitos de nós temos a Bíblia no celular, né? E eu dou uma dica para você: se você for ler a Bíblia no seu tempo sozinho com Deus em casa, pegue o livro de capa preta, marrom, rosa, lilás, verde, que hoje tem várias cores. Tenha esse livro, saiba manuseá-lo. Vá para o seu discipulado como seu discípulo, com a Bíblia impressa, para que ele aprenda o versículo da palavra de Deus e leia realmente. Porque eu já fui muito enganado por Satanás, tendo meu tempo sozinho com Deus, lendo a Bíblia no celular. Aí chegava uma mensagem de WhatsApp, eu ia ler o WhatsApp e esquecia do texto bíblico. Porque se eu fosse o diabo, eu faria com que alguém mandasse a mensagem naquela hora para você. Ou então desative o Facebook, desative o WhatsApp, leia a Bíblia. Se concentre. Invista um tempo de qualidade fazendo isso. E sabe, irmãos, eu já tive muita dificuldade de ler a Bíblia. Tanto é que quando eu era solteiro, eu queria ler a Bíblia, não conseguia, que me dava um sono, uma sonolência, e eu pegava uma cadeira, ficava em pé em cima da cadeira, e falava: hoje eu vou ler a Bíblia, o diabo não vai me enganar. E eu ficava em pé em cima da cadeira lendo a Bíblia, porque eu sabia que se eu cochilasse eu caía. Eu fui determinado sobre aquilo. Então, o que vai ter de gente subindo em cadeira aí? Vamos lá. Estimule o líder de célula a não perder tempo, e sim investir na vida de todos os auxiliares e trazê-los para o Tadel. Nessa hora do grupo de setor, o que você faz? Queridos, olha, parabéns por todos estarem aqui. E eu gostaria de dizer o seguinte: esse é o lugar que você tem que estar, sendo treinado, sendo amado, sendo corrigido e crescendo em Deus. Continuar estimulando o líder de célula. Traga os seus liderados, olha, semana que vem a gente pode fazer algo interessante. Monte algo. Trabalhe metas e alvos, principalmente aqueles que já foram pré-definidos pela liderança. Que alvos são esses? Essa reunião de setor é para nós falarmos o seguinte: o supervisor chega e diz assim: olha, nós vamos ter um encontro com Deus. Aqui nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10 células.
Quantas pessoas cada um vai levar para o encontro com Deus? Não, vou levar um, vou levar quatro. Então, nesse setor aqui, levantou o quê? 30 pessoas para o encontro com Deus. Foi aqui, ó, as metas. Vai ter batismo. Quantas pessoas vão batizar? Ah, pastor, vou ver ainda durante a semana. Vamos ver aqui, ó, o nome das pessoas das nossas células. Ó, tem fulano que não batizou, que não é batizado, por quê? Não, ele ainda está sendo discipulado. Então vamos acelerar o processo para que ele chegue até a lição do batismo, para que ele desça as águas. É aqui. As metas já foram definidas. Sabe por quê? Ah, eu não sabia que tinha batismo. Nenhum pastor é louco de colocar no Paz News, né? Não sei como é que os irmãos chamamos aqui, na folha de avisos da igreja, domingo que vem vai ser batismo. Tem uma preparação. Os alvos foram definidos previamente. Você tem data de encontro, data de retiro, seminário, conferência. E vai ter gente desavisada dizendo que não sabia da 8ª conferência. Né? Então eu preciso trabalhar esses alvos. E onde é que eu trabalho? Diga, no setor. Nessa reunião você vai ajudar os líderes de célula a atentarem ao surgimento de novos líderes e verifique a frequência deles no Tadel. Você, supervisor, está aqui, aí você fala assim, olha, aí chega antes, você está de parabéns. Você tem o pessoal da sua célula, está vindo para o Tadel, você tem pelo menos 5 pessoas da sua célula que está se preparando para ser líder de célula. Porque todo o Tadel eles estão aqui. Você vai começar, pô, pastor, não tinha percebido isso antes. Por quê? Diga comigo, os olhos do líder faz toda a diferença. Você vai começar a detectar. E olha, eu percebo que aquele dali está mais preparado do que aquele outro. Verifique, fique por dentro da vida pessoal, espiritual e ministerial dos líderes de célula. Irmão, como é que está todo mundo aqui? É nessa reunião que você sabe quem é casado, quem é solteiro, como é que está a vida espiritual, que ministério eles estão. Aqui tem pessoas do louvor, da arte, do acolhimento. Olha, e aqui você trata o seguinte assunto, irmãos, cresçam, multipliquem nos ministérios de vocês, mas não esqueça, o nosso principal ministério é célula e discipulados. Nenhuma reunião de qualquer ministério da igreja pode concorrer com célula e discipulado. Nenhuma reunião de qualquer ministério da igreja pode concorrer com célula e discipulado. Se o seu líder de louvor marcou uma reunião na hora da sua célula, olhe para ele e diga assim, olha, debaixo da palavra da nossa liderança, você já sabe que eu não vou para a reunião que você marcou. A minha prioridade é a minha célula. Ah, eu tenho meu discipulado hoje, mas tem a reunião do acolhimento. Então você vai faltar a reunião do acolhimento, porque a prioridade é o seu discipulado, o seu discípulo. Porque é isso que vai gerar crescimento e cuidado na sua vida e na vida da igreja. Nós vamos ter um tempo com os supervisores domingo de manhã, né, pastor? O pastor vai avisar sobre isso, a gente vai tratar mais sobre esse assunto. Mas eu preciso estar por dentro da vida deles. Como é que estão? Em que ministério estão? E aí tem a última observação que nós lemos no começo. Então, essa reunião de setor, irmão, que você está sentado aí, é para isso. E tem muitas outras dicas, porque não dá para colocar tudo em uma palestra. Então, mastigue, mastigue, mastigue e mastigue. Leia esse livro, releia, aprenda, veja como fazer, tire dúvida, mande e-mail para mim que a gente responde, sature de perguntas o pastor Divino, a pastora Angélica, e nós vamos crescer em Deus. Olha aqui para mim. Talvez você queira realizar muito em Deus. Pega essa Bíblia comigo, abra no livro de Efésios,
capítulo 3. Fique em pé comigo, por favor. Deixa a cadeira onde está, só fique em pé. Quantos querem realizar muito em Deus? Diga amém. Amém. Eu também quero. Olha o que diz Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele, diga Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Eu sei que você e eu queremos realizar tanto em Deus. Você e eu queremos alcançar muito mais em Deus. Porém, esse texto diz o seguinte: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Diga comigo, de acordo com a capacidade que há em mim de Deus. Sabe o que está dizendo? Você vai realizar de acordo com a capacitação que está dentro de você. Olha para o seu irmão e pergunte assim: quanto de Deus opera em você? Porque quanto de Deus opera em mim, quanto de Deus opera em você, é quanto nós vamos realizar. É isso que está dizendo. Se eu não tenho fluído nada, é porque tem pouco de mim, é porque tem pouco de Deus em mim. O que eu tenho que fazer? Buscar a Deus, buscar a Deus. Eu quero encerrar essa noite dando um exemplo de uma história. Talvez você é semelhante a eu quero realizar tantas coisas, mas eu sei que o meu poder de realização ele não é tão grande, mas eu tenho que nutrir em mim, sabe o que? Diga comigo, uma postura de fé e uma linguagem de fé. Ouça essa história. Em uma floresta tinha muitos animais, entre eles tinha uma onça, que era o maior predador daquele lugar, um macaquinho, que era o articulador de toda qualquer confusão daquele povo, e um cachorro magro, velho, desgraçado, moribundo ali. E um dia, o macaquinho chegou com a onça e disse: Dona Onça, o cachorro magro não serve para nada, mata ele, acaba com a vida dele. E ele estava falando mal da senhora. A onça disse: eu vou matá-lo. Eu vou me preparar e vou matá-lo. O macaquinho correu dali, foi lá com o cachorro magro, disse: cachorro magro, eu estou com pena de você. A dona onça está possessa. Ela vai matar você, eu não sei o que foi que houve, corre. E o cachorro magro começou a correr. E a onça começou a correr atrás daquele cachorro magro. E ele correu. E de repente ele cansado parou. E ele viu um elefante morto. Ele parou e disse: meu Deus, a dona onça já passou por aqui. E ele começou a observar, e ele percebeu que aquele elefante havia tido um acidente, havia tropeçado e caído em cima de um tronco que o perfurou. Então aquele cachorro magro fez o quê? Começou a se melar todo, a se lambuzar naquele sangue daquele elefante, subiu sobre aquele elefante. Aí a dona onça se aproximou e ele falou assim: venha, dona onça, que eu vou fazer com você o que eu fiz com esse elefante. E a dona onça correu, foi embora. Aí o macaquinho disse: desgraçado do cachorro magro, enganou a dona onça. Ele falou: dona onça, esse macaco é mais inteligente, esse cachorro é mais inteligente do que a gente pensa. Ele enganou a senhora. Se eu fosse a senhora agora, eu me preparava muito mais e matava ele. E a dona onça disse: eu vou fazer isso. Aí ele correu lá e disse: cachorro magro, dessa vez a dona onça vai te matar. Ela descobriu a sua estratégia. E eu não sei quem falou para ela. E ela vai correndo lhe matar. E esse cachorro mau começou a correr, começou a fugir, e a dona onça atrás dele, até que ele chegou num precipício, assim, num penhasco, onde não tinha para onde. Ou a onça o matava, ou ele mesmo acabava com a própria vida.
E ele parou de repente, virou de costas para aquele precipício, e ele viu a dona onça vindo, e de repente ele viu um penujozinho, era um macaquinho seguro no pescoço da dona onça. E naquela hora ele falou assim: parabéns, macaquinho, você trouxe a onça exatamente para onde a gente combinou. E naquela hora a onça deu um pulo, engoliu aquele macaquinho, tropeçou e caiu no penhasco. E aquele cachorro magro permaneceu vida. O poder de realização daquele cachorro magro era igual a minha e a sua, nenhuma. Mas ele tinha uma linguagem de fé. Ele tinha uma linguagem de fé. Uma igreja, uma célula, um setor que tem uma linguagem de fé, ele prevalece, ele cresce, ele multiplica. Celebra o Senhor! E amanhã à noite, eu quero incentivar você a vestir essa camisa, a passar a mensagem para os irmãos da célula, a trazer, porque amanhã nós vamos ter não apenas uma linguagem de fé, mas um poder de manifestação, dizer que nós somos grandes, celebraremos, conquistaremos e ganharemos essa cidade para Jesus, amém? Deus é bom, aplauda o Senhor, aleluia!